Eu pensei que o YouTube era apenas sobre ganhar seguidores, mas eu descobri algo muito mais valioso. Meu nome é Vicente Pinheiro, sou estrategista digital e nos próximos minutos vou estar revelando 3 transformações que acontecem com pessoas que começam a produzir conteúdos para o YouTube e como essas transformações podem impactar a sua vida de verdade antes mesmo de começar a ganhar os primeiros seguidores. Se você ainda não está produzindo conteúdo porque tem a falsa crença de que as pessoas não precisam do seu conteúdo ou que elas não vão gostar da forma como você fala, de como você vai produzir conteúdo. Se você ainda não está produzindo conteúdo porque tem a falsa crença de que já existe conteúdo demais sobre o seu tema na internet. Se você ainda não está produzindo conteúdo porque você acredita que não tem conhecimento suficiente para produzir conteúdo, você está perdendo a oportunidade, a maior oportunidade de desenvolvimento pessoal dos últimos 20 anos. Depois de 10 anos liderando uma startup de tecnologia, eu vi na prática que produzir conteúdo vale muito mais do que investir numa especialização ou MBA da vida. Se você deseja acordar todos os dias com um único propósito de ajudar pessoas, nesse vídeo eu vou estar revelando 3 transformações que podem acontecer com vocês logo assim que vocês começarem a produzir o conteúdo. Fique até o final e a futura versão de vocês vão agradecer. Então, vamos ao conteúdo. A primeira coisa, a primeira transformação que eu percebi quando eu comecei a produzir conteúdo foi a confiança. Mas antes eu gostaria de contar, antes de me aprofundar mais nisso, eu gostaria de contar uma história para contextualizar. Como eu falei, eu liderei uma startup por 10 anos, que era uma plataforma onde a gente conectava pessoas interessadas em fazer planos de saúde com corretoras e vendedoras. E a base da estratégia para a gente atrair pessoas interessadas em fazer plano de saúde era conteúdo, marketing de conteúdo. Só que a gente não produzia conteúdo para atrair vendedores ali. A gente vinha conseguindo aos poucos, mas a gente vinha conseguindo vendedores e corretores organicamente. Porém, em um momento eu decidi que a gente precisava escalar o número de vendas e eu precisava de uma estratégia para aumentar o número de aquisição de corretores. Da mesma forma que eu vinha gerando leads para plano de saúde, eu sabia que eu conseguiria gerar leads de corretoras ou vendedores. E, novamente, a base da estratégia, produção de conteúdo. E ali eu tive a ideia de construir um blog onde eu ia falar como os corretores e corretoras poderiam aumentar as vendas deles através da geração de leads. E em alguns posts específicos eu vendia a plataforma. Quando eu fiz a sugestão da produção de conteúdo para as pessoas ali que trabalhavam comigo, meu sócio, tinha uma redatora, tinha um time. Então as pessoas foram contra a minha ideia de lançar um blog. Porque elas tinham a falsa crença de que o meu público não gostava de ler. Ah, mas vendedor de plano de saúde não gosta de ler. Então não vai funcionar muito bem. E tinha outras variáveis que aconteciam ali que falavam. Aí eu tirei uma lição dessas questões assim que quando eu dei a sugestão do blog, quando eu reflito sobre essas coisas, quando eu vejo uma pessoa, quando eu vejo um vendedor, um empreendedor, ele está com dificuldade em realizar vendas, são 2 fatores principais. É lógico que existe N variáveis que pode estar dando errado, que a pessoa não está conseguindo vender. Mas eu consigo mapear 2 que são... Quando você elimina as 2, as outras coisas se tornam mais fáceis. A primeira é a pessoa não acredita no produto. Se você pegar uma pessoa que não acredita no produto, o produto pode ser bom. É uma pessoa que não acredita no produto. Por o produto ser bom, o produto ele vai se vender sozinho, mas você vai deixar muito dinheiro na mesa, por conta que a pessoa em si não
não acredita no produto. Ela vai deixar passar muitas oportunidades na mesa. E a segunda, que eu acho que é a principal, é quando o empreendedor ou o vendedor ele duvida dele mesmo. Quando ele duvida, quando ele não tem confiança nele, as coisas não vão fluir. E você vê o reflexo disso é, é diretamente na produção de conteúdo. A pessoa ela não quer se expor. O vendedor ele não quer se expor, porque ele não acredita no conteúdo, ele não acredita, na verdade, ele não acredita no produto ou ele não acredita nele mesmo. Às vezes ele acredita no produto, mas ele não acredita nele, na questão de produzir conteúdo. E só tem uma forma de vencer isso, produzindo conteúdo. Se for a questão da confiança nele mesmo, se ele acredita no produto, só existe uma forma: produzir conteúdo. Então você vai produzindo conteúdo, você vai vendo que não é tão complexo, e se você acredita no produto, as pessoas vão gostar de você. E sabe o que é interessante aqui? Eu fiz uma especialização em copyright e quando você pega literaturas como essa, copyright persuasivo, produção de conteúdo, conteúdo de venda, existe muita técnica, essa é a verdade, certo? Mas quando você pega assim grandes nomes assim de copyright, eles falam: esqueçam todas as técnicas, seja simplesmente você. E se você vai produzir para o conteúdo para as mídias sociais, as pessoas estão ali por um motivo, que elas querem se relacionar. E se você é vendedor ou empreendedor, as pessoas vão preferir comprar de quem ela produz conteúdo. Essa é a grande verdade. Pessoas que produzem conteúdo vão se destacar. Agora, você não precisa ser um expert, você só precisa acreditar no seu produto, ou no conteúdo que você quer produzir, porque não necessariamente você precisa ter um produto. Você pode ser um desenvolvedor, como eu já fui um desenvolvedor, e simplesmente criar um conteúdo sobre aquilo. Aí, nesse momento, você está se perguntando se você é um profissional de alguma área específica. Ah, mas eu não tenho um nível de senioridade suficiente para produzir conteúdo. Isso é uma falsa crença. Você domina alguma coisa, você só precisa quebrar essa crença e vão existir estratégias para essa questão específica. Uma segunda coisa que eu vejo assim também, quando você pega o pai do marketing ali, do Philip Kotler, no livro dele Marketing 5.0, e aqui novamente eu vou reforçar o contexto de você comece com o que você tem, no momento agora. E a primeira coisa que pode vir na sua mente é que você não tem o ambiente, que você não tem a câmera, você não tem o microfone, teste microfone, é que às vezes está desligado. Você não tem o microfone, e quando você vê lá a literatura, Philip Kotler ele fala muito disso, que as pessoas cada vez mais, as pessoas elas não gostam de pessoas que estejam vendendo, essa é a realidade. Então elas estão cansadas de grandes produções, então elas vão pegar pequenos produtores de conteúdos que têm um conteúdo de verdade para seguir. Elas vão preferir essas pessoas do que grandes plays. E aqui novamente, estou falando essas coisas para provar para você que você não precisa de um ambiente, você não precisa de uma câmera ultra mega foda. A galera fala muito do microfone, você tem um microfone bom, porque o áudio é importante. Mas apesar que esse microfone aqui, eu acho que foi R$ 100 e poucos. Muito barato o microfone. Ou foi 50, não lembro. Mas foi muito barato o microfone. Hoje em dia, muito celular já resolve essa questão também tanto da câmera como do microfone. E quando você começar a produzir conteúdo, se você quebrar essas barreiras, essas falsas crenças que você colocou na sua cabeça, a confiança ela vai surgindo. Aí uma segunda, aí como eu falei que era 3 transformações, a terceira transformação é a motivação. Você vai produzindo conteúdo, você vai ganhando confiança, você vai percebendo os resultados.
Os primeiros resultados, ele sempre é a transformação interna. Você perceber que você consegue. Não observe o externo ainda. E à medida que você for produzindo conteúdo, você vai se deparar com algumas situações positivas. Aí eu trago um outro livro aqui, que eu gosto muito, que eu acho que cresceu muito aqui no Brasil. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Segredo dos Experts, de Russell Brunson. Meu inglês é péssimo. Russell Brunson, onde ele fala o seguinte. Eu falo que a transformação é a motivação, porque você vai precisar de um motivo para realizar aquela ação. E Russell, ele fala um contexto que é algo assim. Você precisa encontrar a sua voz. Quando você vê um influencer assim, ele que já está bombado assim, ele encontrou a voz dele, o tipo de conteúdo que ele vai produzir, o formato de conteúdo. Mas você só vai conseguir encontrar essas coisas quando você começar a produzir conteúdo. E ele fala, só existe uma receita para você encontrar a sua voz. Produza conteúdo. Produza conteúdo. Você vai produzir conteúdo e em algum momento você vai encontrar o seu jeito de produzir conteúdo. E é esse seu jeito, é por esse seu jeito que as pessoas vão seguir você. E também entra um segundo fator, que é a questão, você vai ganhando confiança, você vai encontrando o seu jeito, você vai ganhando confiança, esse reforço positivo vai acontecendo e você vai encontrar a motivação. Uma motivação para conseguir produzir conteúdo. E você vai gostar tanto disso, você se sente tão motivado, e cada vez mais você vai produzir mais conteúdo com mais qualidade. Porque também você vai desenvolvendo uma habilidade natural na produção de conteúdo. É uma coisa que também que é interessante trazer à tona aqui. Teve uma fase que eu estava pesquisando muito sobre metodologias de aprendizado. Por quê? Eu tenho uma prática de leitura muito boa. Eu leio de 25 a 1 hora por dia. Leio muito sobre negócios e espiritualidade. E eu queria não apenas ler, eu queria realmente me aprofundar mais. E quando você vê, quando eu comecei a estudar, buscar práticas de metodologias de aprendizado mais rápido, é você ensinar as pessoas. Então, você está produzindo conteúdo, você está aprendendo, e as pessoas vão começar a te ver com referência naquilo. Aí Russell, no seu livro Expert, aqui, o segredo dos experts, Expert Secret, ele fala uma coisa que eu acho muito, muito foda. Ele fala, você não precisa ser o expert naquele nicho. Você só precisa estar um passo à frente das pessoas. Então, essas pessoas que você está um passo à frente, você está ensinando para elas. E você está acelerando o seu processo de aprendizado. E assim, você vai, com o tempo, ao longo de 5 anos, vai estar um outro tipo de profissional. Então, e aqui, aí, então vamos lá, para concluir, você vai conseguir desenvolver a motivação, na verdade, você vai conseguir desenvolver confiança, você vai encontrar motivação, mas para fortalecer essa motivação, você deve se fazer uma pergunta. Pelo que você acorda? Qual o motivo que te faz levantar da cama? Você precisa responder essa pergunta para encontrar um propósito para o seu negócio, que é a produção de conteúdo. Aí aqui a gente entra na terceira transformação, que acontece. Só um minuto. E aqui, então aqui a gente agora eu vou entrar no terceiro ponto, que é a terceira transformação. Na verdade, é um hack. Eu falei de confiança, falei da motivação, porém nós sabemos que nós vamos ter, nós vamos oscilar ao longo do tempo. Em alguns momentos a gente vai estar hipermotivado, em outros momentos a gente vai estar
a motivação lá embaixo, então com a confiança, a gente vai em algum momento duvidar da gente. Isso é o processo natural da vida. É como o ciclo do coração. O coração ele não é, ele é, isso é a vida. Mas para manter essa motivação a longo prazo, você vai precisar de um propósito claro. E em algumas literaturas as pessoas chamam de propósito transformador massivo. Então você deve encontrar o seu propósito. Quando você pega literaturas que nem organizações exponenciais, o fundador do Uber lá, ele fala que o empreendedor, antes dele começar a empreender, ele deveria encontrar o seu propósito de vida. Não ter um propósito agora não te impede de produzir conteúdo. Mas se à medida que você for produzindo conteúdo, você precisa definir seu propósito de vida e o seu propósito do seu canal. Aqui no Hacker de IA, nosso propósito, meu propósito, eu falo nosso como se fosse eu sou uma única pessoa que produz conteúdo aqui. Então, o meu propósito é democratizar a inteligência artificial para que todo empreendedor brasileiro tenha as mesmas armas digitais das grandes corporações. Você deve ter isso em um lugar fixo, está reforçando isso. Eu, honestamente, não decorei isso ainda, não fixei na minha mente, mas é bom você estar em um local, você está sempre olhando ele, para que em momentos que você não esteja com a confiança ou com a motivação, você lembrar do seu propósito. Você deixar que o propósito guie suas ações. Porque quando você pega grandes empresas como o Google, aqui quando eu olho para cá, eu estou olhando minha cola. Quando você pega em grandes organizações como o Google ele tem como propósito organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessível. Você pega essas grandes corporações, elas não vendem produtos, elas cumprem uma missão. O produto ele surge dentro de acordo com o propósito. Então, essa essas são as transformações que acontecem quando você começa a produzir conteúdo. Você vai se sentir cada vez mais confiante em produzir conteúdo e, à medida que você for produzindo conteúdo, você vai encontrar a sua voz, como você vai se diferenciar da maioria. E é isso que as pessoas, esse diferencial é o que vai fazer as pessoas gostarem de você e não se trata nada mais, nada menos que você apenas confiar em você e você. Eu nunca treino no final. Então, o conteúdo era sobre isso hoje, que à medida que você for produzindo conteúdo, você vai aumentar a sua confiança e você vai encontrar motivação, você vai encontrar a sua voz, você vai encontrar como se diferenciar das outras pessoas e as pessoas vão te seguir por isso. E produzir conteúdo vai valer muito mais do que você estar investindo um MBA da vida. Você sai da Quando você começa a produzir conteúdo, você sai do perfil de consumir. Porque enquanto você está na inativa, só consumindo conteúdo, você não produz. Um produtor de conteúdo, ele gasta tempo produzindo conteúdo, não consumindo. É lógico que você vai ter os seus hábitos de ler, de escrever, porque você vai precisar ler e escrever para conseguir produzir conteúdo. Mas você vai consumir pouco conteúdo de mídias sociais. E é lógico que também vale muito a pena você participar de eventos para fazer network e você aprender ali na prática com as pessoas. Se você está hesitando em produzir conteúdo, saiba que os resultados vão além de conseguir seguidores. Sim, você vai conseguir atrair clientes, você vai conseguir atrair seguidores, você vai conseguir construir uma audiência,
Você vai conseguir ser visto como um expert no seu mercado. Porém, a verdadeira transformação é a interna. E ela só vai acontecer quando você começar a produzir conteúdo. Quero propor um seguinte exercício para finalizar. Quero que você feche os olhos por uns minutos e se imagine daqui a 6 meses. 6 meses produzindo conteúdo. Um conteúdo por semana. E ao final de 6 meses, você imagine uma versão de você mais confiante. Uma versão de você com um canal no YouTube que tem muitos seguidores. Uma versão de você com uma motivação. Você se sente imparável, inabalável. Se sente inabalável, você sente uma confiança e você domina aquilo que você fala. E as pessoas te seguem. As pessoas te ouvem, te respeitam. Quero que você visualize uma versão de você melhor. E essa versão ela vai surgindo na medida que você produz cada conteúdo. Essa versão melhor de você está esperando apenas uma ação. Inscreva-se no canal Hackers de IA para empreendedores e comece a sua migração para o digital hoje mesmo, porque na revolução da IA, ficar parado não é uma opção.